Fala pessoal, boa tarde, Juízes capítulo 16, hoje é o seguinte, 31 versículos, é um capítulo extenso, mas pode ficar tranquilo que eu vou fazer um contexto para você, e é uma história muito conhecida, você provavelmente já sabe aí o que vai se passar com Sansão, Dalila, o seu cabelo cortado e tudo mais. Porém, eu quero fazer esse contexto com você, caso você não conheça a história, mas eu quero focar em dois pontos cruciais, que é um alerta espiritual para sua vida e para minha vida, onde o Espírito de Deus sai de Sansão e ele, nem percebe. Isso é muito importante. Então, Bíblia aberta, caneta na mão, se prepara que Deus vai falar com você e comigo hoje. Bom, esse capítulo 16 aqui tem 31 versículos, mas pode ficar tranquilo que, olha só, o contexto é: Sansão, logo após o capítulo 15, ele ali, depois que clamou ao Senhor, que nós falamos sobre clamor no vídeo anterior, agora o primeiro versículo do capítulo 16, ele já pisa na bola de novo. Olha só isso. Foi-se Sansão a Gaza, viu ali uma mulher prostituta e se relacionou com ela. Meu Deus do céu, que loucura, que loucura. Acabou de receber uma bênção de Deus ali no capítulo 15. Ele clamou ao Senhor, ele foi atendido, a graça de Deus o alcançou e agora ele pisa na bola de novo e vai se relacionar com uma prostituta. Pessoal, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para você muito claro, tá? A Bíblia nos orienta em dois princípios sobre a imoralidade sexual e sobre as tentações que o diabo e os demônios oferecem. Olha que interessante, a Bíblia nos orienta para nós resistirmos ao diabo. Resistir, ou seja, ele está vindo, nós estamos resistindo, nós estamos ali, estamos encarando de frente. Só que também a própria Bíblia, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 18, sabe o que fala? Fugir da imoralidade sexual, fugir da prostituição, fugir, tchau, pica a mula. Lembra lá em Gênesis, capítulo 39, vamos ver se é 39 aqui, abre lá. Um dos exemplos de fuga mesmo, tá? Sobre essa situação. Aqui, Gênesis 39, José na casa de Potifar, versículo 12, onde a mulher de Potifar tentando ali José para ter relação com ele. Olha o que acontece ali, E ela lhe pegou pela veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão e fugiu e saiu para fora. Olha como tem total ligação com o que o apóstolo Paulo nos ensina. Pessoal, fugir da imoralidade sexual. Então isso é um alerta para você e para mim. Não dá pra gente vencer isso pela nossa própria força. Tchau, apaga isso aí do celular, tira esses sites aí, para de olhar, para de ver, para de mas apareceu pra mim, tá bom, bloqueia, faz alguma coisa, foge. Pica a mula, faz alguma coisa, tchau, esquece isso, porque no nome de Jesus, eu e você não podemos nem passar perto dessas coisas. Isso gera um vício, isso destrói famílias, isso acaba com lares. E eu tô falando, sabe do quê? Eu tô falando de pornografia, eu tô falando de adultério, eu tô falando de fornicação, eu tô falando de prostituição, tudo que é relacionado à área sexual, ou seja, fugir da prostituição. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Faz melhor, lê inteiro esse capítulo aí para você entender, tá? Isso é palavra de Deus direta para os nossos corações. Então, fugir de tudo isso. Resistam ao diabo, porque ele vai tentar mesmo, ele vai fazer as coisas mesmo. Mas, fugir dessa área. Isso é muito tenso. Sansão não fugiu, pelo contrário, ele entrou, ele foi lá e fez. Não importa, é isso mesmo, eu tenho o poder, eu tenho a força, é isso mesmo, Deus está comigo, é isso aqui. Meu, que loucura, que loucura. A gente não consegue imaginar o que passava na cabeça desse homem aqui. Mas, vamos continuar aqui, esse é o primeiro ponto. Agora, depois tem toda a história com Dalila, mais pra frente ele encontra essa mulher. A Bíblia fala que ele se afeiçoou a Dalila, não que se casou, tá? Ele se afeiçoou, versículo 4 ali. E aí acontece uma história que você provavelmente já sabe. Ela vai lá com todo o seu encanto. Mas como é que funciona a sua força? Mas antes de falar sobre isso, olha que interessante. Os príncipes dos filisteus, 5 príncipes dos filisteus, a Bíblia cita, falam que vão até ela e persuadem ela para tentar tirar esse segredo de Sansão. E no versículo 5 diz assim: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vem em que se consiste a sua grande força, para a gente tomá-lo, amarrá-lo e afligi-lo, para que nós também te daremos aí, 1.100 moedas de prata, totalizando sabe quanto? 600 mil reais mais ou menos aí. E uma mulher que não tem princípios, não tem valores, não tá nem aí pra nada,
nada, pensa em dinheiro, pronto, ó, chegou a oportunidade e ela vai abraçar isso. E olha o que o apóstolo Paulo nos ensina lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 9. Os que querem ser ricos caem em tentação e em armadilhas ou em laço, e em muitos desejos loucos e nocivos que submergem os homens na perdição e na ruína. Ou seja, pessoal, Dalila aqui, ó, não estava nem aí para Sansão, ela estava mais ligada com esse dinheiro e, ó, aceito o suborno sim, aceito sim e vou... Meu, que loucura, que loucura. No nome de Jesus, que eu e você possamos passar longe de qualquer tipo de pensamento como esse. Porque nesse mundo capitalista nós vemos muitas notícias de crimes, de situações muito tensas por conta de dinheiro. Porque pessoas acabam eliminando outras por causa de dinheiro. E que no nome de Jesus eu e você não possamos absorver esse sentimento, mas pelo contrário, que a gente se aproxime da palavra de Deus, creia no Senhor Jesus de todo o nosso coração, para que a gente possa seguir o bom caminho, seguir bons princípios e valores e nunca nos entregar a esse sentimento perverso que leva à ruína e perdição, tá bom? No nome de Jesus a gente precisa entender isso aqui é muito forte e é muito atual, tá bom? Creia nisso e viva isso, tá? No nome de Jesus. Vamos continuar aqui. E aí a história você conhece, depois ela vai começar a fazer ali as perguntas, como que você perde a força? Como que você perde a força? E ele vai brincando de mentira. E simplesmente, um servo de Deus que está brincando de mentira, olha isso. E ele vai brincando, são brechas abertas. O diabo dá risada, os demônios dão risada, porque ele vai brincando com isso, até chegar a um ponto que mais uma estratégia é feita por Dalila. Ela fala, agora você não me ama mais, e não sei o que, bebê. E fala no versículo 16, olha isso, que importunando ela todos os dias ele com as suas palavras e o molestando, a alma de Sansão se angustiou excessivamente. Então, ou seja, era uma opressão diária pelas palavras, por esse falso sentimento de amor que estava tendo ali por ela. Meu, nossa, que loucura, que loucura. E aí, simplesmente, ele conta o segredo. Ele fala que ele é nazireu de Deus e se cortar o cabelo ele perde a força. Ali foi o ápice, porque ela faz isso na hora que ele dorme, e aí ela cria a armadilha, os filisteus vêm, e ele se levanta todo orgulhoso. Olha o que ele fala. Diz assim, sairei ainda dessa vez como antes e me livrarei. Olha lá, nem cita o nome do Senhor. Então é ele. Só que aí a próxima frase é, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Isso aqui tem um peso espiritual muito grande mesmo. Que tenso isso. Você ler que o Espírito de Deus se retirou de um homem que foi lá no ventre consagrado ao Senhor, que era para ser aquele que seguiria o caminho ali do Senhor e levaria o povo de Israel a uma vitória, não dessa forma como ele viveu, nesses 4 capítulos nós aprendemos, mas de uma outra forma. Deus não nos chama para viver na imundícia, Deus nos chama para viver na santificação. A vida de Sansão aqui é um modo de nós olharmos e fugirmos de tudo isso. Fugirmos literalmente de cada ação que ele teve aqui. Mas nos aproximarmos de Deus pela verdade. E quando Jesus lá em João capítulo 17 ele fala, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é o ensinamento para mim e para você. A única forma de nós nos santificarmos é pela palavra de Deus. Não é por uma própria força, e nem que seja uma força vigorosa como Sansão recebeu, mas pelo contrário, é a força da palavra de Deus. Nós somos renovados pela palavra do Senhor. Isso é muito importante. Depois ele é levado, Sansão é levado, e eles brincam com Sansão, arrancam seus olhos, falam, nossa, uma coisa ali absurda. E Sansão finaliza sua vida no templo, sendo debochado, mas ele abraça 2 colunas e faz uma oração final ao Senhor, se lembrando do Senhor, assim como o ladrão da cruz fez para Jesus. Ele falou assim, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, esforça-me agora só mais esta vez, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus, pelos meus olhos. E olha só, Deus vai lá e cumpre o propósito que Deus já tinha estabelecido, que era acabar com o povo filisteu. Ele renova Sansão, derruba as colunas, mas homens filisteus são eliminados, o que em toda a vida de Sansão. E Sansão é o herói da fé, Hebreus 11:34. Pessoal, o ensinamento para nós, que a gente nunca possa apagar o Espírito Santo do nosso coração, mas que a gente possa buscar a Ele todos os dias pela palavra de Deus, vivendo para o Senhor, nos santificando mais e mais. O nosso final não precisa ser esse, o nosso final tem que ser perseverando até o fim, pelo Senhor Jesus, para o Senhor Jesus.
Nos vemos no capítulo 17. Um grande abraço, Deus abençoe.